Que bom de vê-los aqui. Eu sou o professor Eduardo Casarotto. Olha, um avião passando. Vocês estão com fone, né? Eu não estou. Esse barulhão aqui está aqui fora. Eu sou o professor Eduardo Casarotto. Eu sou presidente do Instituto Humanar, que é uma ONG que trabalha com humanização dentro do sistema penitenciário, das cadeias, do Instituto do Câncer. A gente traz essa saúde mental e a humanização para esses setores, principalmente, claro, nas cadeias e com o câncer. Nesses 25 anos de pesquisa e ciência, desenvolvemos vários estudos, e aqui eu vim falar um para vocês hoje, que é da virtologia. Tá? O que é virtologia? Virtologia é a ciência das virtudes. E da onde que saiu esse estudo? Há 15 anos atrás, fazíamos um estudo no Instituto de Psicanálise, que eu era professor, sobre o impacto das religiões na mente humana, no comportamento humano. Que a gente tem muitas religiões no mundo. É muita religião. Então, olha, Buda, Jesus, Alá, cada um tem uma lógica ali, cada um tem uma doutrina. E essas regras divergem e comandam a nossa vida. Numa religião, eu não posso transar antes do casamento. Outras não estão nem aí para isso. E por aí vai. São várias regras que vão conduzir a nossa culpa, a nossa autossabotagem, a nossa castração, a nosso acolhimento, nosso direcionamento à vida. Bom, por isso o estudo das religiões é tão impactante para o nosso cérebro. Bom, quantas religiões vocês acham que existe no mundo? Vocês têm ideia? 20? 30? 100? Quantas? Chuta aí. 5.000 religiões. Religião para caramba, para não falar outra palavra. É muita religião, né? E já há estudos dizendo que em 5 anos vai chegar a 15.000. Bom, ficamos com 5.000, que já está bom. É muita religião no mundo, tá? Claro que temos as grandes 20, né? Do islamismo, temos aí a católica, a cristã, o budismo. A gente tem ali umas grandes 20 mais, mas fizemos um trabalho, então. Olha que pergunta interessante. Será que tem um ponto em comum entre todas as religiões? Será que elas concordam em alguma coisa? A vida após a morte? Não. Quem que é o Deus? Não. Porém, começamos um estudo, então, estatístico, literalmente, sobre... Você concorda com esse ponto? Não concorda? Juntamos chefe da igreja católica no Haiti, Bahá'í no Irã. Juntamos um grupo realmente muito interessante, muito importante. Resumo da ópera. Encontramos 33 pontos que todas as religiões do mundo concordam. Só aí já é um estudo muito legal. Só até aí já é um estudo muito interessante. Tá? Por exemplo, você acredita que alguma religião do mundo discorda do perdão? Já vi uma religião falando, perdão que se lasque. Não vou perdoar ninguém. Essa religião aqui é contra o perdão. Alguém já viu uma religião discordar disso? Alguém já viu alguma religião discordar da caridade? Do amor ao próximo? Da verdade? Da responsabilidade? Bom, tá aí. Ou seja, encontramos realmente 33 pontos. E esses 33 pontos são pontos de virtudes. Então, nesse estudo teológico que fizemos, entendemos, obviamente, que todas as religiões do mundo concordam que estamos aqui para sermos mais virtuosos. Tá? E, obviamente, muitas pessoas, e aí não é culpa da religião e das pessoas, se desviam e dão atenção para mais outras coisas do que a própria virtude. Né? Vai lá, escuta uma doutrina inteira na missa, no culto, mas sai falando mal. É logo depois do culto, né? Depois da missa. Então... ou seja, foco são as virtudes da própria religião. Bom, pegamos esse estudo e fomos entender como funciona no cérebro. Aí começa a brincadeira, na verdade. Tá? Todas as 33 virtudes funcionam no lobo pré-frontal. Isso é uma coisa também muito interessante, que entendemos que a primitividade humana está, obviamente, no tronco cerebral e no sistema límbico. E quem controla toda essa primitividade é o lobo pré-frontal. Entendemos também que, para a gente dominar esse lobo pré-frontal, para a gente chegar em estimular esse lobo pré-frontal, a gente tem que fazer a
neuroplasticidade. Esse é o verdadeiro tema da palestra de hoje aqui. É onde eu quero chegar, na verdade. É sobre como aumentar as nossas redes neurais. É como a gente fazer neuroplasticidade no cérebro, ok? Que realmente te leve a mais anos de qualidade, que vai ter impacto no seu corpo, que vai ter impacto no cérebro e vai realmente trazer mais anos de longevidade. Esse é o tema principal. Bom, para isso, entendemos que virtude não é só um conhecimento. Que nós só conseguimos fazer neuroplasticidade, estimular aqui o lobo frontal, quando a gente entende que é uma competência. Virtude é uma competência. Então, vamos lá, aulinha, né? Vocês têm que sair daqui com mais conhecimento do que vocês entraram. Essa é a ideia, né? Então, competência. O que é uma competência? Alguém sabe o que é uma competência? Ó, melhorou. Habilidade. O que mais? Ó, competência é a junção entre conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, eu conheço algo, é o saber. É o saber fazer e o fazer, de fato. Imagina, eu estudei por 15 anos, 5.000 religiões. Eu posso dar uma palestra sobre perdão aqui linda, com citações de todas as religiões, maravilhosa. Isso quer dizer que eu sei perdoar? São coisas diferentes, tudo bem? São coisas diferentes. E aí a gente descobriu que na neuroplasticidade, para você realmente, de fato, estimular o pré-frontal, é só se for uma competência. Eu vou na Bíblia, eu li a Bíblia inteira, eu rezo para todo mundo. Olha o que a gente descobriu. Não adianta de nada pro cérebro. Então eu fico lá estudando e lendo, falando para todo mundo. Adianta alguma coisa para o cérebro? Para o cérebro, não. Ele não fez nada. Exatamente, não fez nada. Ok? Olha, isso é muito importante a gente entender. Tá? Se eu, de fato, amor ao próximo, eu posso falar amor ao próximo para todo mundo, ler a Bíblia inteira, ler o Alcorão, ler a Torá. Se eu não pratico amor ao próximo, eu não fiz neuroplasticidade. Isso é uma grande descoberta, é muito importante. Esse é o ponto mais importante da brincadeira. Tudo bem? Tá? Nós temos aqui, olha só que interessante, nós temos nesse estudo todo, nós descobrimos qual que é a raiz de todas as neuroses e transtornos humanos dentro do tronco cerebral. Olha que interessante. Uma palavrinha que é muito conhecida no nosso senso comum, que é o orgulho. Vamos tirar ela do senso comum e vamos trazer ela agora para a ciência do cérebro, tudo bem? O tronco cerebral, qual que é a principal função do tronco cerebral? Qual é? Ele tem uma função principal. Pensar. É a única coisa que ele não faz. Não. A única coisa que ele não faz é pensar. Manter as atividades familiares, manter a gente vivo. Ó, essa última frase. Manter a gente vivo. Sobrevivência. Sobrevivência. Manter a gente vivo. Essa é a função que o tronco cerebral serve. Se aparecer uma cobra aqui, a gente fica... Oi, cobra. Você tá boa? Vou passar a mão na cobra. O que a gente faz? A gente, na hora, não joga oxigênio para o corpo, para os músculos. Por que acontece tudo isso? Para a gente correr ou lutar. E se a gente não acha nenhum plano de fuga e nem consegue lutar, a gente paralisa. Isso, a síndrome do pânico vai agir dessa mesma forma no cérebro. Nós temos ameaças internas, essas ameaças internas vindas de excesso de passado e excesso de futuro. Não conseguimos manter um plano de fuga e nem atacar aquela ameaça. Vai vir os sintomas do pânico. Isso é um exemplo, tá? Então, vamos lá. Então, o tronco cerebral sobrevivência? Aí a pergunta é como? Como é que ele mantém a minha sobrevivência? Quando a gente olha para os animais, a gente não vê vários animais vivendo em bando. Tem animal vivendo em bando e tem animal vivendo sozinho, a águia. Nós somos o tipo de animal que vive em bando. Tá? Então, nós temos um registro no cérebro que diz: em grupo, nós sobrevivemos. Em bando, nós sobrevivemos. Então, grupo igual a vida, ou ao contrário, solidão, abandono e rejeição é igual a morte. Quais são as piores dores do ser humano? Rejeição, abandono e solidão. Alguém conhece uma pior? Não.
todas as neuroses humanas, você vai para terapia, na psicanálise, na psicologia, o que você vai lá? Eu fui rejeitado na infância, eu fui abandonado na infância, eu fui, certo, fiquei sozinho, tenho medo da solidão, quero relacionamento, faço de tudo, de tudo. Se eu estou sozinho, eu faço de tudo, né? Entro no Tinder, dou com balhota, mas eu preciso não ficar sozinho. A solidão, e a gente tem um problema de solidão muito grave, exatamente nos longevos. Porque eu paro de me comunicar com aquela tecnologia, eu paro de me comunicar com aquele jovem de 50, eu não consigo falar mais a linguagem dele, né, de mais jovens. E o que eu faço? Eu estou isolado, não porque eu quero, porque eu não consegui participar desse mundo, tudo bem? E aí eu vou me isolando. E esse é um grande problema que a gente tem na longevidade. Esse isolamento do mundo. E é onde eu vou entrar nessa solidão, que é igual a morte. E quando eu entro nesse sistema, o que acontece com o nosso corpo? Tudo bem? Ele vai somatizar essa solidão? Vai somatizar essa solidão, ou seja, é o caminho contrário da longevidade. Tudo bem? Então a solidão não é negócio. Quimicamente para o corpo, somaticamente para o corpo não é, porque ela vai na raiz exatamente do tronco cerebral. Tudo bem? E aí vamos lá, vamos agora esticar mais o elástico. Entendemos que o tronco cerebral é sobrevivência. Como eu mantenho a sobrevivência é participando do grupo. Tudo bem? De forma primitiva, tá? De forma evoluída, não. De forma primitiva, nós temos que participar do grupo. Como? Aí é outro como. Como eu participo do grupo? E aí vem a definição técnica. Vamos tirar o orgulho do senso comum e vamos trazer, então, o que é o orgulho. O orgulho é literalmente como eu participo do grupo para manter a sobrevivência. Então, orgulho, definição técnica. Necessidade primitiva do tronco cerebral de ter importância para ser aceito e aprovado, para ter a sensação de sobrevivência. Qual é a palavra-chave desta definição técnica do orgulho? Ter importância. Eu não posso bater na minha importância. Então, um jovem que vem e fala que eu estou errado, ou uma coisa que eu não tenho domínio e controle, vai bater aonde? No meu orgulho. O orgulho não é soberba, tá? Soberba, autoritarismo. Não, nós temos, a partir dessa importância, nós temos várias expressões do orgulho. Tá? Várias expressões do orgulho. Tá? Então a gente tem sim a soberba, a arrogância, a gente tem só que ter o controle, a necessidade de controlar tudo, de estar tudo no meu controle. Isso é uma arrogância, isso é um orgulho, tudo bem? Não aceitar ser mandado, não depender de outra pessoa. Meu avô dizia, olha, quando eu depender de alguém, me taca num poço, porque eu prefiro morrer do que depender de alguém. Velho matufo do mato, ele dizia isso. E a gente, isso vem da onde? Do orgulho. Do orgulho. Como é que eu vou depender financeiramente de um filho? Como é que eu vou depender financeiramente de alguém, fisicamente de alguém? Alguém quer isso? É uma situação agradável? A gente tem que entender por que é tão desagradável. Por que é tão? Porque vai mexer com a importância, com esse orgulho. Eu não quero. Aquele orgulho é duro ainda. E aquele orgulho não vai deixar eu depender de outro. Só que a gente está na Terra, tá? Só para avisar. A gente depende um do outro. E a gente vai depender um do outro. A gente tem que aceitar isso logo. Tudo bem? Não é depender de não agir. Pelo contrário, é aonde não dá mesmo. Olha, tem aqui não dá. Eu vou depender. Tudo bem? É uma coisa muito simples. Eu dependo de vocês. Eu ia estar dando palestra para quem? Todo mundo depende de todo mundo. Tudo bem? A gente tem que entender que é isso, tá? A gente tem uma lei no universo que é a lei da unidade. Nós todos somos um só. Se a gente não entender que nós todos somos um só, a gente se afasta desse um. É onde aquela solidão bate e onde começam as doenças. Então, não é negócio a solidão. Então, entenderam o que é orgulho? Então, a raiz de todas as neuroses, a gente descobriu o que é o orgulho? Sim. Toque não é controle. Narcisismo, esse estrelismo, essa vaidade toda, o histriônico, posso dar todos os transtornos mentais aqui, de transtorno de personalidade, e vocês vão entender que a raiz é o orgulho, tudo bem? Então, assim, obviamente, quando nós desenvolvemos o lobo frontal, lembra do pré-frontal que eu falei, da competência, da humildade, esta humildade vai se sobressair
contra o tronco cerebral? Pronto. Venci o orgulho, venci metade das doenças mentais. Sim, essas descobertas são fantásticas. Ganharam em consultório um avanço gigantesco. Tratamos o síndrome do pânico em 8 sessões. Coisas que demoravam anos. Depressões profundas, tratamos com uma velocidade gigantesca. Por quê? O que é depressão, gente? Quando não é química, quando não é bipolar, tudo bem? A gente está tirando quando ela é psíquica, tudo bem? Então, estou tirando a química do lado aqui, tá? Que mesmo assim ainda vai ter um impacto lá, mesmo que química, tá? O que é depressão? É um indivíduo orgulhoso que não consegue aceitar alguma coisa que ele perde, alguma coisa que ele não tem controle, e as palavras dele é: por que comigo? Isso é injusto, Deus me abandonou, e por aí vai. E por aí vai. Por quê? Ele é arrogante frente à vida e diz: a vida tem que me dar isso, isso é desse jeito. Não pode tirar minha esposa. Claro que é doloroso, pelo amor de Deus. Eu trabalho com cadência e tudo. Você acha que quantas dores eu vejo todos os dias? São dores gravíssimas, dores super profundas. Só que o fato da aceitação, que é uma virtude, tá? Que é aqui do lobo frontal, o fato da aceitação não é conformismo. Eu sempre digo: tem algo a ser feito, esquece a aceitação. Vai para perseverança, vai para o pau. Vai brigar, vai lutar, vai desenrolar essa situação. Não tem o que fazer. Aceitação. Já viu chuva subir para cima? Puta, minha roupa tá no varal, tá chovendo, que saco, eu tenho que sair. A chuva fala: desculpa, eu tô indo embora. Já viu a chuva fazer isso? Já viu o morto levantado do caixão porque a viúva tá inconformada? Alguém falou: oh, desculpa, você tá inconformado, deixa eu levantar, deixa eu voltar. Alguém já viu isso? Aceitação. Infelizmente, é doloroso perder pessoas, é doloroso as situações da vida. Ninguém está dizendo que é para ser legal. Mas eu não aceitar, eu acabei de sair da vida. É simples assim. A dor faz parte da vida. Quando eu evito a dor, eu evito a vida. Dá para lembrar dessa frase? A dor faz parte da vida. Quando eu evito a dor, não quero mais passar por dor. O que eu faço? Evito relações, evito colocar em novos empregos, novos projetos, a vida. Eu não vou para a vida, porque a vida causa dor. Só que causa mais dor evitar a vida. O isolamento vai trazer todas as doenças mentais para o corpo. Então é muito importante a gente entender esse conceito de lei universal mesmo. Não dá para fugir. A vida é movimento, a vida é caos. O arrogante, ele quer controlar o caos. Eu não quero que nada me aconteça de mal. Eu quero que tudo aconteça no meu controle. Olha que doideira maluca essa. Alguém já viu uma vida estável? Eu estou total estável no amor, total estável financeiramente. Alguém conhece essa pessoa totalmente estável? Alguém conheceu alguma pessoa na vida assim? Alguém acredita que existe essa pessoa? Não existe, gente. A vida é caos. Então a gente tem que aprender o quê? A fluir no caos. Com aceitação, perseverança, responsabilidade, verdade, com humor, são virtudes que este lobo frontal vai desenvolver como competência, não como conhecimento. E aí ele vai desenvolver neuroplasticidade, e aí essa neuroplasticidade vai aumentar seus anos de vida e a sua qualidade de vida. Então podemos falar aqui, de muita saúde mental, e essa frase: olha, o longevo não pode parar. E eu digo: isso não vai adiantar nada. Desculpa, não vai adiantar nada. Não vai adiantar um pedacinho. E esse é o tema central aqui da palestra. Só parar não funciona. Porque quando eu vou tratar, eu vou fazer meu esporte. Meu sogro tem 77 anos. Ele joga 3 horas de tênis por dia. Faz ainda caminhada, faz 10 pescarias por ano. Boa, ficar 15 dias pescando. Ele tem atividade? Maravilhoso. Todas as atividades, estou colocando meu sogro, querido, amado sogro, um segundo pai na minha vida. Mas quando ele foi diretor de uma grande empresa, logo que ele se aposenta, continua todas as atividades, mas não faz nada para o próximo. A caridade é a maior expansão do lobo frontal. Não estamos falando de religião. Estamos falando de ciência, nós estamos falando de lobo pré-frontal. A maior expansão do lobo pré-frontal, a maior chuva de neurotransmissores no corpo é quando a gente pratica uma caridade plena. Não aquela para sair no Instagram, para postar, para dizer no Natal: olha o que eu faço lá na minha ONG. Não é, porque esse ganhar aprovação é tronco cerebral. Vocês já entenderam o tronco cerebral, né? Você aceita aprovado? Se eu faço o bem para mostrar no Instagram, se eu faço o bem para falar para o outro, é tronco cerebral ou pré-frontal? Tronco cerebral.
Não fez neuroplasticidade. Alguém aqui já deve ter feito uma caridade, um dia, que ajudei alguém, realmente sem pensar em parabéns, reconhecimento, gratidão. Nem gratidão a gente queria, mas a gente sabe que a gente se enrolou aquilo, que a gente fez um bem de verdade para aquela pessoa. Alguém já fez? Passou por uma experiência dessa? Como que você se sentiu nessa hora? Como? Como foi o sentimento? Não é plenitude, não é um negócio? E aí nós, na neurociência, nós entendemos, descobrimos que neste momento da caridade plena, nós temos o mesmo efeito do THC. Olha que legal da maconha. Vamos economizar em maconha e vamos fazer caridade? É muito mais saudável, é muito mais legal. Tá? É verdade. Tá? Então a gente vai produzir neurotransmissores no corpo todo e vai fazer neuroplasticidade. Tá? E a gente vai atender de verdade o que é plenitude e completude. Quando eu busco tronco cerebral, eu busco ser amado, ser cuidado, ser protegido. E para mim fazer isso, como é que a criança pede para ser cuidada, protegida e acolhida? Um bebê chora, tudo bem? Nós temos esse mesmo mecanismo como adulto? Sim, a queixa. A queixa é o choro do adulto. Entendam isso. O que é queixa? O que é reclamar? É o choro do adulto. Eu estou dizendo, dá para me acolher? Eu estou sozinho, eu estou carente, eu estou com dor. Dá para alguém solucionar essa dor para mim? Dá para alguém me acolher? Essa é a reclamação. E aí já não posso mais usar a palavra longevo, que é muito educada. E aí o velho vira um velho reclamão. Literalmente, tá? E não é aí, não é aí nesse passo. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. A gente tem que falar, opa, tronco cerebral, receber, lobo frontal. Tá. Tudo bem? Então, quando eu pratico o meu esporte, a minha caminhada, a minha viagem, eu não parei, certo? Adiantou o quê? Só tronco cerebral. Fez neuroplasticidade? Não deu em nada. Vai definhar do mesmo jeito. É só o corpo vai durar um pouquinho mais, tá lá mais saudável, ou seja, o músculo estica um pouco mais, eu tenho mais mobilidade. Mas o corpo vai somatizar esta falta de neuroplasticidade no neocórtex. E a única forma de a gente fazer isso, agora vocês já entenderam, é saindo do tronco cerebral e acolher, cuidar, ou seja, servir. Aí eu chego no tema da palestra, que é servir para viver. Então, não adianta literalmente só parar, entenderam? Se nós não nos colocarmos para o nosso próximo, pode parecer uma palestra religiosa, né? Não é. É neuro, eu estou falando de neuro. Se nós realmente não nos colocarmos para servir, com amor ao próximo, para sentir a dor do outro, nós literalmente vamos definhar. Tá? E, obviamente, quando a gente se coloca no amor ao próximo, na caridade plena, quando a gente coloca a servir ao próximo, a gente tem toda essa chuva, muito louco, né? No THC, a gente vai ficar muito... no THC, a gente vai ter toda aquela plenitude, completude, né? A gente vai chegar nesse estado, o corpo vai se curar, isso literalmente gera serotonina, tá? Que realmente é curativa para o corpo, tá? Vários neurotransmissores. Isso é muito importante entender, só que a gente ainda vai fazer coisas extremamente legais para a sociedade. A gente vai se tornar mais a gente vai se tornar mais humano, tá? E aquele humano que a gente serviu, ele vai aprender aquilo também, e ele vai ter uma corrente do bem. Ou seja, daqui para lá é só benefício. É só benefício. Então, o ódio, o egoísmo, a raiva, a falta de perdão, não são mais só religiosos. É sim, quando você não consegue liberar um perdão. Gente, olha lá, o Instituto do Câncer. Vocês acham que quanto lá? Ó, hoje nós temos 20 mil pacientes do Instituto do Câncer. Eu posso colocar que 20 mil têm problemas de não perdão. De não conseguir liberar perdão. Quer ter um câncer? Não. Não perdoa alguém. Guarda bastante mágoa, bastante rancor, né, bastante ódio. E aí, bem-vindo. Eu vou te abrir a ficha lá. Pode já abrir a ficha lá, tranquilo. Tá? Então, eu vou dar a diquinha de como a gente perdoa, tá? Pra vocês entenderem o que é lobo frontal e como é que o cérebro funciona. Primeiro, que não é perdão. Eu te perdoo. Vai ser Deus para absolver alguém? Olha que arrogância. Olha a arrogância do orgulho. Eu te perdoo. Oh, obrigado, Deus. Não esquece isso. O nosso cérebro não é por memórias.
Neurônio, sinapse são memórias, tudo bem? Redes neurais que vão dar nossas memórias. Eu nunca vou perdoar, por exemplo, uma mãe. Vou perdoar minha mãe, que ela me abandonou, que ela me batia, o meu pai que me abusava sexualmente. Eu vou pegar essas mágoas, essas dores. Eu vou perdoar uma pessoa? Não, são memórias. Então eu tenho que ir lá pegar o meu papelzinho, vou dar dica já, tá? Como é que você vai fazer isso? Pega lá o papelzinho e vai escrever as cenas, e não as pessoas, a cena. Eu lembrei lá da minha mãe, eu lembrei aquele dia que aquela pessoa não me acolheu, aquele que não me ajudou, aquele que me traiu, aquele sócio que roubou de mim. Vai pegando, faz a lista de memórias. Tudo bem? E aí você vai vibrando. Eu aceito que isso aconteceu. Por quê, né? Quem sou eu para o outro não errar comigo? Dá para vocês pensarem nisso? Quem sou eu para que o outro não erre comigo? É todo mundo primitivo aqui. Eu sou primitivo, vocês são primitivos, a gente está lutando para não ser. Tudo bem? Mas o cara fala, não, eu sou evolução, você é Jesus, você é Buda. Já chegou lá na Madre Teresa? Se a gente ainda não é a Madre Teresa, né, temos que lutar para ser. Então eu vou lá, vou pegar essa memória e vou dizer, sim, eu aceito que isso aconteceu comigo. Segundo, não vou mais vibrar ódio e mágoa em relação a esta memória. Pronto, isso é perdão. Ausência de mágoa e ódio sobre uma memória. Isso é perdão. Tudo bem? Todas as outras coisas são só maneiras arrogantes de dizer, e eu tô lá ainda. Eu perdoo, mas Deus vai fazer justiça. O que eu tô transferindo para Deus pro cara tomar a chumbada. Isso é perdão? A mágoa, rancoroso, vai ficar no câncer. Eu perdoei todo mundo, eu sou uma pessoa santa. Mas Deus você vai ver, né? Vai agir em meu nome. Querido, isso não é mágoa. Então, entenderam que quando a gente tira a aceita, né, que quem somos nós para que o outro não erre comigo? Ah, mas foi injusto. Querido, a vida é injusta. Quem ainda não entendeu isso? Alguém está buscando justiça aqui? Hã? Eu dei. Isso é um exemplo, inclusive, de várias formas. Terça-feira agora eu fui dar uma palestra na cadeia feminina de Votorantim. Olha que coisa leve. Qual que talvez seja o ambiente mais pesado que vocês podem pensar? Cadeia. Qual que é o tema mais pesado que vocês podem pensar? Suicídio. Eu fui dar uma palestra de suicídio na cadeia. Aí você fala assim, nossa, pesado pra caramba, né? Pesado pra caramba. Eu dei 6 palestras num dia. Pavilhão por pavilhão. Eu tava dentro do pavilhão, dava palestra, eu sou doido. Um banquinho, um microfone e uma caixinha de som. E dentro de todos os pavilhões, era pra mim terminar o dia completamente acabado, com aquele peso todo de assunto pesado. Tinha acabado de se suicidar, inclusive, uma moça. Então, assim, o ambiente estava... Como vocês acham que eu saí de lá? O dia mais feliz da minha vida. Eu saí em plenitude completa. Naquela hora eu me percebia, eu falava assim, meu Deus, isso é muita vida, isso é muito... Não dá para explicar. Por quê? Quando você realmente se coloca para o teu próximo, na pior margem, no pior assunto, você vai ter isso. É ali que você vai se encontrar. E aquele corpo todo vai se curar? Vai se curar. Então é muito importante entender o que é pré-frontal, o que é uma competência e o que é tronco cerebral. Tronco cerebral, eu tenho que vencer quem? O orgulho. Eu tenho que pegar todas as minhas expressões de orgulho e macetar ela. Tudo bem? Temos que entender que, a partir da palavra importância, nós temos várias expressões do orgulho. Tá? Então não é só o controle, não é só arrogância, soberba, é necessidade de poder, de autoridade. A pessoa não está fazendo o que eu mando. Na minha casa as regras são minhas. É aqui que eu mando. E por aí vai. Então tudo isso vem da onde? Autoritarismo, vem de controle do... Se você fizer alguma coisa na minha casa que não é a minha regra, você está atingindo eu, certo? Daqui eu posso descer 1 milhão de exemplos sobre essa arrogância do controle do... Olha a minha autoridade. Entendeu? E a gente vai colocar o papel do pai, do chefe, de por aí todos, e a gente vai usar isso para dar uma regra, um limite, organizar a bagunça, é óbvio que tem que ter, tudo bem? Não estamos falando tudo para criar tudo uma zona. Não é isso, tá? Porque, inclusive, o mundo se organizou a partir das proibições, tá? Quando o indivíduo... vou até voltar um pouquinho atrás para vocês entenderem uma coisa importante. Com todo esse estudo, nós entendemos que estamos em faixas de evolução diferentes. Estamos em todas a mesma faixa de evolução? Não. E cada faixa de evolução tem um funcionamento diferente da psique.
Então, olha, o Freud, o Lacan entendiam o inconsciente, não entendia? O behaviorismo não quer saber do inconsciente, ele entende diferente, certo? Cada religião entende diferente. O que nós entendemos? Todas estão certas. Depende da faixa de evolução que você está, o sistema muda. Seu grupo de valores, suas necessidades humanas, elas mudam. Olha que interessante. Por exemplo, o indivíduo numa faixa mais baixa, qual é a necessidade de sexo dele? Alta, tudo bem? Qual é a necessidade de poder dele? De parabéns, de reconhecimento? Alta, tudo bem? Você acha que alguém que está na faixa de evolução lá em cima, Madre Teresa, Gandhi, lá, o Chico Xavier, você acha que esses caras estão preocupados com reconhecimento e com sexo? Não. Só que a introspecção, por exemplo, alguém primitivo tem falta. Olha, eu não meditei, eu não orei, eu não me concentrei na introspecção, não passei momentos de introspecção. Já faz 20 dias que eu não faço isso, estou com sintoma, está me fazendo falta. Alguém primitivo tem essa falta? Não tem. E alguém evoluído? Entendeu que as necessidades humanas, elas vão mudar e o funcionamento cerebral vai mudar conforme a gente estimula mais lobo frontal do que tronco cerebral e sistema límbico? Então vai literalmente mudar o funcionamento. Então, vamos resumir. Quanto mais primitivo, mais inconsciente. Quanto mais evoluído, mais consciente. E aí, não é uma coisa nova? A expansão da consciência é uma primeira vez que vocês já escutaram essa frase? Só estamos falando agora de uma metodologia neurológica para isso. Vencer o tronco cerebral, vencer o orgulho e o egoísmo e estimular o lobo pré-frontal, estimulando exatamente todas as virtudes como uma competência. Então, isso é outra descoberta extremamente importante. Faixas de evolução. Nós vamos ver faixas de evolução no indivíduo, na cidade, no país, no mundo inteiro. Nós hoje, como nação, evoluímos. Estamos melhores que há 50 anos atrás? Estamos melhores. A gente trata melhor o animal, a gente traz mais para perto, a gente está falando de sustentabilidade, do clima. Claro que não deu muito tempo, né? A gente percebeu, acho que meio tarde. Na última reunião na ONU em Nova York, eu estava lá, e eu saí meio assustado. Saí literalmente muito assustado. Todos os especialistas dizendo daqui de 3 a 5 anos vai ter um aquecimento global de tal forma que em muitos países vão ser insustentável viver. E a gente tem o que fazer com uma notícia dessa? Não, melhorar claramente nossa sustentabilidade, nossa relação com a natureza, que é uma das virtudes, tá? A natureza e os animais. Mas a gente tem que fazer o quê? Aceitar, é o caos da vida. A gente vai tentar melhorar como ser humano, olha, não dá para viver ali, a gente vai viver aqui. Olha, o país encheu de tanta migração que teve, porque já os governos já programaram a sua política de imigração de clima. Tá? Se eles já estão preparados, e a gente está aqui, negando essa informação. Então a gente vive em negação, né? Porque é tão doloroso, eu nem sei o que fazer com isso, então deixa eu ir fazer arroz. Deixa eu fazer um outro negócio, porque isso eu não sei o que fazer. Mas eu estou contando isso para a gente entender que esse é o caos da vida. E a gente, em qualquer lugar, vai ter adaptabilidade. E nessa adaptabilidade, a gente não pode evitar a dor. De novo, quem evita a dor, evita a vida. Tudo bem? A dor faz parte da vida. Então, quando a gente vence esse orgulho, vence o egoísmo, vou cuidar só de mim, vou ter mais importância, quando eu venço isso, e é o meu próximo, e o meu próximo vai ser o cuidado, eu estimulo o lobo frontal, e vou literalmente expandir esta consciência, me tornando mais consciente. Todas as minhas necessidades mudam, neuroplasticidade, meu corpo muda também. É ali que a gente tem que chegar. Então, de forma bem científica, entenderam que só parar não adianta. Eu não parei, não. É uma atividade, eu leio, faço palavra cruzada, eu faço isso aqui. Não vai adiantar. Vai ter um limite aqui, entenderam? Vai ser um limite. E aí a gente tem que estimular dessa forma. Tinham perguntas? Podem fazer. Boa tarde, professor. Minha pergunta tem relação com exatamente o que o senhor falou. Eu não estou escutando, não. Não? Deixa eu ver. Todo mundo estava? Sim. É que ele está sem o fone. Vou tentar falar mais Vou sentar baixo. aqui. Pode deixar? Pode deixar. Eu com ele. Professor, obrigada.
O senhor falou justamente dessas escalas onde as pessoas estão, tipo o Gandhi e a mesma coisa uma pessoa mais jovem. Como que a gente lida ao falar sobre esse tema para essas escalas diferentes? Existe, porque acho que uma linguagem só talvez não seja inteligível para todos, Não. mas existem formas de atingir essas camadas para falar do mesmo tema, só que de formas adequadas para aquele público. Existe isso? Sim, existe totalmente, não só a linguagem, como, isso é bem interessante, não é só a linguagem, são todas as atividades. O indivíduo em terapia, por exemplo, existe ali 3 fases dessas faixas de evolução. Fazedor, pensador e o sentir, tá? O fazer, pensar e sentir. São 3 estágios diferentes. São estágios diferentes. São pessoas mais ligadas, lá no começo, ligadas à matéria. Tudo bem? Somos ligados ao fazer, à tarefa, ao externo. Tudo bem? Às sensações. Esse indivíduo só vai raciocinar com de dados reais que ele vê. Tudo bem? E é muito ligado à tarefa. Então, esse indivíduo vem para terapia, adianta eu dar uma tarefa para ele? Olha, então você vai pensar. E aí a terapia não funciona. Vai lá refletir sobre isso. Vai funcionar? Não vai funcionar. E aí vou pegar alguém do pensar e vou dar tarefa. Vai lá no cemitério com a sua mãe e vai lá dar perdão. Ele vai falar, eu não vou fazer esse negócio de nada. E aí não encaixa. A mesma coisa do sentir. Então, a gente tem que moldar literalmente não só a linguagem, como as atividades, a linguagem mesmo, que a gente tem, não só de comunicação, mas linguagem de como as coisas são, tá? De cultura mesmo. Então, vai mudar grupo de valores, de crenças, de princípios, vai mudar tudo. A cada faixa de evolução, tudo isso muda, tá? Então, eu tenho que entender que o indivíduo, por exemplo, lá primitivo, eu tenho que dizer para ele algumas atividades que vai deixar ele mais importante. Olha, vamos fazer isso porque você vai conquistar melhor dentro do seu emprego sendo mais humilde. Mas eu usei a arrogância dele, não usei? Para ele ser mais importante. Então, eu tenho um meio onde eu vou conseguir estimular, falar a linguagem dentro do que estimula cada faixa. Não adianta eu ir lá ensinar meditação dentro da cadeia. Não vai dar funcionar, vai ser legal, mas não dá nada. Porque lá eu tenho uma faixa primitiva, tudo bem? Então, nessa faixa primitiva, eu tenho que ter atividades, explicações daquela faixa. Então, por isso que, com tantas terapias, com tantas religiões, o erro não existe a certo ou errado. O que existe é o encaixe de cada faixa para a sua faixa. Tudo bem? Tá? Isso que tem que mudar muito. Tá? É muito importante essa adequação, hein, gente? Tá? Mais perguntas aí? Tranquilo? Tudo bem? Como estamos de tempo? Deu tempo já? 10, tá? Temos 15, pronto. Tá? Pode. Desculpa, pessoal. É que o tema para mim é muito importante e relevante. Eu percebi coisas incríveis aqui. E quando o senhor fala de primitivo, digamos assim, essa linguagem para ser adaptada aos jovens, especificamente, uma faixa de 15 a 20 anos, que hoje são uma geração muito mais internet, né, muito mais conectada, etc. Que essa faixa, o senhor percebe que está buscando, olhando, entendendo do mundo? O senhor tem alguma perspectiva disso? Olha, a gente sempre tem que olhar para o jovem, porque o jovem sempre tem um novo, tem a inexperiência, né? Da juventude, tem a falta literalmente ali de anos de vida, mas ele também tem muita pouca couraça de caráter. A vida bateu pouco nele ainda perto da gente. É muito simples. Tá? O que é uma couraça de caráter? O que é essa linguagem, couraça de caráter? A partir de uma dor, meu cérebro diz, como que eu evito a dor? Eu vou montar uma couraça daquilo. Então, eu me exponho, e aí eu sou zombado, sou excluído por aquilo. Eu me fecho. Aquele fechamento não é o meu eu se expressando, é a minha couraça. Então a gente tem diversas couraças, né, de caráter ao longo da vida. Quanto mais orgulhoso, você entendeu, né? Quanto mais orgulhoso, mais couraça de caráter. Quanto mais couraça de caráter, menos eu aceito o novo. Então, sim, o jovem, muito jovem, já está vindo com um cérebro diferente. Tá? Ele está vindo já mais ligado ao humano, mais ligado a propósito,
Só que, ao mesmo tempo, acaba vindo numa linguagem social, tá? Vem numa linguagem social onde tudo é permitido. Numa explicação rápida, o mundo começou sem regra, certo? No primitivo, lá antes do fogo, não tinha regra. Não. O indivíduo transava com sua mãe, matava o pai, comia, não tinha regra, não. O que organizou a sociedade? Que a gente saiu de primitivo para uma civilização, que é o processo civilizador. A proibição. Existe a primeira proibição, que é o incesto. E aí, a partir da proibição do incesto, nasceu a família. Como que nasceu a família? Pô, isso parou literalmente de praticar o incesto. Isso foi lá na caverna. Estou falando lá das tribos, tudo bem? Depois a comer a carne tota. Então, na tribo canguru, não podia comer canguru. Né? E assim foi se dando as proibições. Se você for ver a própria Bíblia, quais são os 10 mandamentos? São positivos? Seja uma pessoa boa, faça isso, faça aquilo. Proibição, 10 proibições. Por que são 10 proibições? Se o nosso amigo Jesus viesse voltar aqui e falar, vou dar mais mandamentos, que ele não seria proibições. Por quê? Por que precisou ser proibições? Porque enquanto primitivo, eu não tenho domínio da minha consciência, eu não domino o meu primitivo. Então eu preciso de uma proibição para organizar a civilização. E aí, com o excesso de proibições, e eu já mais consciente, então quanto mais consciência e ainda um excesso de proibição, o que eu tenho? Processo de recalque. Então eu tenho a vontade, tenho a proibição recalca, vira o processo neurótico. E aí veio Nietzsche, Freud, e vamos libertar, vamos queimar o sutiã para essa pública, vamos libertar realmente todas as castrações. E aí, só que a gente tem lá, vamos falar em linguagem freudiana aqui, vai id expert ego, que é bem comum para todo mundo, né? O desejo, a castração, ou seja, o superego, que são os valores, as crenças, e o ego, que é o eu, tudo bem? Um eu frágil, um eu incompetente, agora você está entendendo o que é competência, um eu incompetente, não sabe perdoar, não sabe lidar com o próximo, muito orgulhoso, ele é competente? Não, ele sabe lidar com alguma dor, com alguma perda, com alguma exclusão, não sabe lidar. Não tem competência, aquilo lá vira o processo neurótico, tudo bem? Hoje nós passamos no meio da bagunça jovem, agora entendendo o jovem esse momento que estamos vivendo hoje. Libertamos das castrações? Vamos lá, estamos no processo de libertar as castrações, certo? Antes a gente não podia mostrar o joelho. Hoje a galera está com o casamento aberto. Estamos discutindo casa de swing. Tá? Então, ou seja, aquela castração, ela está sendo discutida e está lá, brigando para ser libertada. Qual foi o problema? Há 50 anos atrás, a pessoa podia ser homossexual? Não podia. Tudo bem? Não podia. E aí, e agora? Agora você pode? Agora é um problema. Ego fraco, incompetente, com superego. A proibição organiza. Sem proibição e ainda um ego fraco. Quem sai? O id, o inconsciente. E aí a gente tem um posso tudo. Estamos vivendo a geração do posso tudo, mas não sei quem sou. Nós temos que ir para a próxima geração do sei quem sou, aí eu faço a escolha. Quantos tipos de sexualidade a gente tem hoje, gente? Mais de 400. Vocês entenderam isso? Que é só o inconsciente saindo? Não é preconceito. Pode ser o que você quiser, não é preconceito. Seja o que você quiser, mas seja o que o eu quiser. E não simplesmente, eu vejo gente lá no consultório, literalmente, um garoto de 15 anos falou, mas toda menina, uma garota, toda menina já beijou outra menina, eu também tenho que beijar. Ela não sabe o que ela quer. Ela só está com aquele meio, com aquele ego fraco, se colocando, é isso que eu tenho que fazer agora. Mas o que é isso que você tem que fazer agora? Porque o eu é fragilizado. Esse self, esse eu profundo, não sabe quem é ainda. Então, vivemos um ego fraco com muita castração, agora castração nenhuma com um ego fraco ainda. Qual que é a nossa luta para a próxima geração? Um ego mais virtuoso, um ego mais capaz. E aí ele vai lidar com aquele id, vai ver que essa vontade era primitiva, que eu tenho que vencer ela mesmo, ok? Tem vontades que sim, eu posso realizar, a vontade, quando ela é ética, não fere a mim nem o próximo, eu posso fazer. Tudo bem? Dentro ali do seu valor, da sua crença, tudo bem. Mas a gente tem excesso de proibição que nem aquela vontade sai.
Sim. E aquele agora eu tô saindo tudo, porque meu ego é fraco e meu superego não tem mais. Entenderam isso? Isso é bem importante a gente. Como que a gente regula tudo isso? Então, professor, mas muita informação. Como eu regulo tudo isso? Treino as minhas virtudes. E esse ego forte vai organizar tudo. Simples assim. Tá? Então, sim, servir para viver quer dizer, vocês entenderam? Esse estímulo do lobo frontal. Treinar. Agora fica a última dica, até acho que o meu tempo já acabou. Então, vou deixar a última dica aqui para neuroplasticidade, que é: nós não vamos fazer neuroplasticidade aqui no lobo frontal, de novo, só conhecendo ou só praticando. É repetição. Tudo bem? Repetição, 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 repetição. Se eu vou pegar lá, aqui no livro a gente tem as afirmações, e tem toda a metodologia para estimular as 33 virtudes. Tem lá uma afirmação que eu tenho que falar lá todo dia. Eu tenho que falar ela todo dia. Se eu falar ela 2, 3 dias, pular 1, 2 dias e depois voltar a fazer, dá certo? Não, ó. Sabe quando você passa no chiclete? Você dá uma puxadinha assim, ó. E aí ele volta. Eu faço 1 dia, 2, paro. Quem vai dominar? Aquele caminho neural que já estava produzido em você. Tá? Você é da mágoa, do ódio, do orgulho, já está lá, tá muito mais bem estabelecido, você faz isso há anos, né? Então, quando esticamos isso, é quando eu pego 14 dias. Todo dia eu faço a leitura, faço os exercícios, ok? Leio sobre aquilo. Competências, né? Conhecimento, habilidade, atitude, repetição em tudo isso por 14 dias. O que eu fiz? Estiguei a tal ponto que ele não volta mais. Essa estrutura está montada. Essa é a grande diferença. Tudo bem? Então, essa é a última dica que eu queria deixar para... Vou ficar lendo só sobre o assunto. Prática e repetição. Então, se vocês conseguirem praticar a caridade e as afirmações, quem quiser as afirmações, tem gratuito no Spotify, tá? É só pegar lá, Revolução das Virtudes, afirmações mentais, qualquer no YouTube, tem lá, é só pegar e ouvir, tá? É gratuito, tá? Pode ir lá. Todo dia. 14 dias. Até esticar esse elástico que ele não volta mais, tá? Queridos, espero que foi útil para vocês, de todo o coração, tá? Espero que vocês evoluam todos juntos com a gente, todos, né? E a gente receba realmente na nossa vida essa longevidade extremamente mais saudável, né? Tanto para o nosso cérebro quanto para o nosso corpo. Obrigado.